espectadores do TV News. No programa de hoje, o tema é saúde pública. Falaremos sobre uma velha conhecida, que ainda causa muito danos à sociedade, a tuberculose. Mas para deixar o assunto mais leve e educativo, nossa repórter foi até o estúdio Saúde em Foco, onde vai conversar com a própria turma, a tuberculose. É com você, repórter. Bom dia, pessoal. Obrigada, Maria Eduarda e Giovana. Então, no quadro de hoje, o nosso assunto vai ser um pouco sério, mas a conversa vai ser divertida. Então, com vocês, a nossa convidada não muito bem-vinda, Tubi, a tuberculose. Bom dia, pessoal. Olha, toma cuidado, hein? Tô sempre por aí, hein? Se vocês espirrarem ou tossirem sem colocar a mão na boca, eu entro no corpo de vocês. E eu não sou qualquer uma não, tá? Eu sou a Mycobacterium tuberculosis, a bactéria mais persistente do pedaço. Perigosa você, né não, Tubi? Dizem que você é bem sorrateira também, né? Então conta um pouquinho pra gente como que as pessoas conseguem perceber quando você está por perto. Olha, eu odeio quando me descobrem logo cedo, mas sempre tem duas fofoqueiras que me entregam sinais e sintomas. Você acredita? Olá, gente, eu sou os sinais, aquele que dá os primeiros alertas. Quando a Tubi aparece, eu começo a gritar: ei, tosse há mais de 3 semanas, algo tá errado. Cuidado, pode ser a tuberculose. Viu? Tosse por mais de 3 semanas? Ou com sangue? Não espere, investiga. E eu sou os sintomas. A gente sempre anda juntos, mas ninguém me dá ouvidos no começo. A pessoa começa com cansaço, febre, suor noturno, falta de apetite e até perda de peso, mas ainda assim continua achando que é uma gripe. Não é, Tubi? Você adora que me confundem com você. Ah, eu adoro mesmo. Quanto mais tempo demoram pra me descobrir, mais eu me espalho por aí. Se uma pessoa como a Tubi espirrar ou tossir sem colocar a mão na boca, eu aproveito e viajo nas gotículas do ar e entro no pulmão de outras pessoas. Tubi, mas a boa notícia é que existem formas de te derrotar, não é mesmo? Ah, infelizmente pra mim sim. Tem a BCG, sabe? Que ela protege as crianças contra as minhas formas mais graves. Também tem um diagnóstico precoce e também tenho medicação completa por 6 meses com antibióticos. Se as pessoas se tratarem, eu morro! Que humilhação bacteriana, sabe? Quem chamou por mim? Sou Beatriz Clara Guardiã, mas podem me chamar de BCG. Você de novo, BCG? Não me dá descanso desde o berçário? E nem vou dar. Sou a primeira linha de defesa. Deixo uma marca de coragem no bracinho direito como forma de proteção e cuidado. Graças a mim, a maioria das crianças fica salva dessas 2 formas perigosas, Tubi. Gente, que incrível! BCG, então fala um pouco. Essa vacinação tem que ser feita logo no início da vida? Exatamente. Aplicada ainda na maternidade, ela é necessária para proteger desde cedo. Mas atenção, mesmo vacinado, se houver tosse por mais de 3 semanas, suor noturno, emagrecimento, procure um posto de saúde. A prevenção começa comigo, mas o cuidado continua com todos. Você é insuportavelmente responsável. Assim eu não consigo sobreviver. E é assim que tem que ser, Tubi. Saúde, informação e prevenção juntas, somos imbatíveis. E é isso, pessoal. Obrigado. Não se esqueçam, informação e prevenção salvam vidas. Então, vacine-se com a BCG, cubra a boca ao tossir e procure atendimento caso a tosse persistir. Com vocês, estúdio. Olá, meu nome é Eduarda e eu fui convidada pelo jornal TV News para a gente conversar um pouco sobre a tuberculose e o manejo da tuberculose do ponto de vista do enfermeiro. E eu listei aqui para vocês alguns pontos que são importantes, que é da atuação do enfermeiro. Então, identificação precoce e o acolhimento, avaliar esses sintomas de tosse, se é uma tosse que persiste por mais de 3 semanas, se é uma febre vespertina, se tem um emagrecimento, se o paciente ele apresenta aquele suor noturno, realizar uma escuta, todo aquele cuidado humanizado, entendendo o contexto de vida do paciente, orientar sobre o diagnóstico, como é importante a gente fazer o procedimento.
incentivar a adesão ao tratamento desse paciente que positivou, aquele exame que a gente faz, que a gente coleta o escarro do paciente, que ele é o principal exame para a gente conseguir diagnosticar essa doença e a gente poder dar início ao tratamento. Nós, como enfermeiro, a gente precisa notificar essa doença. Essa doença é uma doença de notificação compulsória, então quando a gente entra e já tá com esse diagnóstico, a gente precisa sinalizar, fazer educações em saúde, né, promover eventos. Se a gente tá num posto de saúde, a gente falar com a comunidade sobre isso, porque às vezes a gente vê uma distância muito grande da sociedade nesse contexto. E o registro de vigilância, acompanhar esse paciente, ver a evolução, ver como é que ele tá fazendo a adesão desse tratamento. E outra coisa que eu deixei de pontuar é a gente fazer o teste de HIV nesse paciente, porque a gente sabe que a tuberculose, ela muitas das vezes aparece como uma infecção oportunista. Então, se a gente tem um paciente HIV positivo, e aí a gente não sabe, o paciente não sabe, então é interessante fazer essa correlação. Não que todo paciente que tem tuberculose vai ter HIV, mas um paciente que tem HIV, que vive HIV/AIDS e não sabe, é importante a gente estar e apresenta esses sintomas, então é um sinal de alerta que a gente tem que ter, e aí já fazer esse teste rápido, tanto do HIV quanto a coleta de escarro, caso o paciente já esteja nesse quadro, né? E aí, medidas de biossegurança, a gente sabe que ela é uma doença muito contagiosa, né? Então, a gente precisa ter umas medidas de biossegurança, como utilizar a N95 durante o atendimento, manter ambientes ventilados e com luz natural e higienizar as mãos antes e depois desse atendimento. E aí eu achei um documento muito bom também que fala especificamente da tuberculose voltada para a atenção primária. E aí, uma das recomendações também é coordenar a busca ativa desses pacientes. A gente sabe que a unidade básica, ela tem isso de fazer essa busca ativa do paciente. A gente não fica dependendo só daquele paciente vir pra gente. Planejar e gerenciar as avaliações de programas locais e participar principalmente na atenção primária, fazer essa questão de educação permanente em saúde. Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da nossa matéria. Tchauzinho. E é isso, pessoal do TV News. O conhecimento é o melhor remédio contra a desinformação. Até a próxima edição. E lembre-se, prevenir é o primeiro passo para viver bem. Tchau e até mais. Amiga, peraí. Faz o seguinte, foi até o estúdio. Eu queria olhar. Sempre eu estou olhando pro lado, eu tenho que... E fiquem com a segunda parte, caso tenha. Porque se não tiver, a Duda vai cortar e a gente vai encerrar aqui.